Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Sejam bem-vindos, tá bom? Todos que aqui estão, que estão adorando ao Senhor. Quero abraçar os irmãos visitantes. Sejam bem-vindos, tá bom? E daqui a pouquinho nós temos a segunda ministração com o nosso irmão que foi convidado. Daqui a pouco ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Mas antes eu quero trazer aqui a primeira ministração. Abra aí a tua Bíblia, irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo 29, e o versículo de número 11. Glória a Deus. É uma palavra de alerta de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza que esta palavra o Senhor vai falar comigo e vai falar com você. Glória a Deus. Uma mensagem, irmão, de alerta de Deus para nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 29, e o versículo de número 11. Quem encontrou a palavra, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligente, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirte e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Levante a tua mão. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Pode tomar o assento, deixa aí o Espírito Santo ministrar o teu coração. Queridos e amados irmãos, a palavra que eu quero trazer ao coração dos irmãos, ela tem uma narrativa baseada na vida do rei, por nome de Ezequias. A palavra diz que quando Ezequias ele se torna rei, ele vai se tornar rei em um período que Israel estava afastado do Senhor. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes eles andavam negligenciando as ordens do Senhor, e eles estavam sendo negligentes para com a obra de Deus. Um dos fatos que aconteceram é que os sacerdotes deixaram com que a imundícia habitasse no lugar santo. E também um dos agravos que aconteceram é que os levitas e sacerdotes, eles fecharam a porta da casa de Deus. Eles não faziam mais culto, eles não adoravam. E a palavra diz que um dos primeiros fatos feitos da vida do rei, que quando ele se torna rei, ele vai, primeira coisa que ele faz, é abrir as portas da casa de Deus. E a palavra diz que ele vai chamar os levitas, vai chamar os sacerdotes, e vai convocar eles, e vai trazer uma palavra a ele dizendo: olha, não sejais negligente, porque vocês são escolhidos, vocês são chamados para estar diante do Senhor, para servir. Então vocês não podem ser negligentes para com a obra do Senhor. E isso se dá, irmãos, no período que o rei se torna rei ali de Judá. E a palavra diz que Ezequias ele vai abrir as portas da casa do Senhor. E além dele abrir as portas da casa do Senhor, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias ele abriu as portas da casa do Senhor, porque os levitas e sacerdotes haviam sido negligentes para com a obra de Deus. Ezequias ele reparou a casa do Senhor, porque além da casa do Senhor estar fechada, ela estava em ruína, ela estava precisando de reparo. E além dele abrir as portas da casa do Senhor, Ezequias vai fazer o reparo ali na casa.
Ezequias também trouxe os sacerdotes, ele trouxe os levitas e ajuntou na praça oriental. E ali na praça oriental ele vai trazer esta palavra que nós lemos no versículo 11. Ele olha para aquele povo e diz: olha, filhos meus, não sejais negligente, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir, e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Nós percebemos que os levitas e os sacerdotes, eles eram separados por Deus, para serem ministros, para estar diante do Senhor. E eles não poderiam de forma alguma ser negligente para com o Senhor. Eles não poderiam ser negligente para com o chamado de Deus. E a mensagem do rei Ezequias para os levitas e sacerdotes foi: santificai-vos agora. Irmãos, Ezequias mostra aos levitas e aos sacerdotes uma necessidade que eles tinham de se santificar. E ele diz: santificai-vos agora. E além de vocês se santificar, vocês precisam santificar a casa onde vocês estão ministrando ao Senhor. Porque não apenas os levitas e sacerdotes precisavam ser santos, mas a casa do Senhor, aonde eles ministravam, precisava também ser santa. Então ele vai dizer: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Ezequias vai olhar para os levitas e sacerdotes e dizer: tirai da vossa vida, tirai do vosso meio e tirai da casa do Senhor toda a imundícia. A gente vai perceber que a casa de Deus estava em ruína, porque nela estava habitando a imundícia. E o rei percebeu que era necessário que os levitas e sacerdotes viessem tirar do santuário toda a imundícia, irmão. E o santuário aqui tem uma representação da nossa vida. A nossa vida também é um santuário. E a imundícia não pode permanecer no santuário. É necessário tirar do santuário toda a imundícia. E quem era responsável de tirar do santuário a imundícia? Os levitas e os sacerdotes. Eles que eram responsáveis em tirar do santuário toda a imundícia, irmão. E quais eram as imundícias que existiam no santuário? A primeira imundícia estava ali porque os pais transgrediram a ordem do Senhor, irmão. Também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Também eles deixaram o Senhor, deixaram de servir a Deus, e a prova que eles deixaram é que eles fecharam a porta da casa de Deus. A prova que eles deixaram, que eles não queriam saber mais de culto, não queriam saber mais de adoração, não queriam saber mais de louvor, não queriam saber mais de congregar. Era a prova que eles tinham deixado o Senhor, irmãos. Você percebe que eles desviaram o rosto do tabernáculo. Eles não tinham mais atenção para o tabernáculo. Eram pessoas que diziam assim: quando der eu vou, quando der para mim ir para a igreja eu vou, quando der para mim adorar eu vou, quando der para mim aparecer um tempo aqui eu vou. E a Bíblia diz que essa ação que o povo fazia estava desagradando a Deus, irmão. Eles desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. Eles não queriam nem olhar para o tabernáculo, no lugar onde Deus habitava, onde Deus estava. Quem está comigo, levante a tua mão. E eles voltaram as costas para Deus, irmão. Agora imagina o comportamento de levita e sacerdote, que era para estar de frente para Deus, agora estavam virando as costas para Deus. Estavam rejeitando a Deus, irmão.
e eles fecharam a porta do alpendre. Eles apagaram as lâmpadas, porque ali no santuário havia castiçar de ouro. Havia o candelabro, a lâmpada que o sacerdote acendia para estar acesa diante de Deus. O que eles fizeram? Apagaram. E quando eles apagaram a lâmpada, eles estavam dizendo: nós não precisamos mais de luz no santuário, porque ninguém vai adorar mais, ninguém vai vir mais para o culto, ninguém vai vir para a adoração, ninguém vai querer saber mais de Deus, saber de louvor. Então apaga-se as lâmpadas. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante as tuas mãos. Eles começaram a apagar as lâmpadas, irmão, e não queimaram mais incenso. Eles viraram e não deram mais valor para os sacrifícios a Deus, porque Deus exigiu o sacrifício, e eles nem ofereceram mais holocausto no santuário do Deus de Israel. Eles negligenciaram a oferta, eles deixaram de servir a Deus por completo, e a palavra diz que por causa dessa imundícia, veio grande ira da parte do Senhor. Versículo 8, veio grande ira da parte do Senhor. Irmão, veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Por quê? Porque eles viraram a costa para Deus. E a Bíblia diz que o Senhor entregou eles para perturbação e assolação e assombro. Versículo 8. Porque quando alguém vira a costa para Deus, é isso que acontece, irmão. Deus entrega esta pessoa para perturbação, assolação e assombro. E a Bíblia diz que eles, os pais, caíram à espada. A guerra começou a entrar, irmão. Era um povo que Deus protegia, mas Deus tirou a proteção, e agora a espada começou a alcançar eles. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Os filhos e as filhas foram levadas em cativeiro, irmão. Agora o rei Ezequias, diante desta situação, ele vai, irmão, ele vai olhar para o povo, e vai olhar para o sacerdote, e vai exigir que o povo faça um concerto com Deus. Ele vai exigir que o povo volte a sua vida para Deus. Versículo 10. Irmãos, Ezequias viu que a fidelidade de Judá a infidelidade de Judá havia trazido maldição. A infidelidade de Judá tinha trazido maldição, irmão. É o que está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 e o versículo 25. 1 Reis capítulo 9, versículo 6 ao 9. E a Bíblia diz que os homens fizeram um concerto com o Senhor, irmão. Porque o rei entendeu que o povo precisava se converter. O povo precisava reatar a sua aliança com Deus. Toda vez que o povo saiu da direção de Deus, ao voltar, Deus sempre exigia um conserto. E eu vou mostrar para você na Bíblia, olhe para mim. O conserto do rei Ezequias e o povo ao Senhor. O conserto de Josué e o povo ao Senhor. O conserto de Moisés e o povo ao Senhor. O conserto do profeta Elias ao povo ao Senhor, o conserto de Samuel e ao povo ao Senhor, e o conserto de Sansão ao Senhor, irmão. Antes de Sansão empurrar aquelas colunas, onde estavam os inimigos, ele vai fazer um conserto com Deus, irmão. E a prova que o cabelo volta a crescer é que ele estava aliançado com Deus de novo. Se ele não tivesse aliançado com Deus, ele poderia ter empurrado aquelas colunas e elas não teriam caído. Só caiu porque a aliança foi restaurada, o conserto foi feito. Levante a tua mão. Ezequias entendeu que o povo precisava voltar-se para Deus. Vai dando glória a Deus. O povo precisava voltar-se para Deus, irmãos.
Agora, o que o rei Ezequias fala ao sacerdote e aos levitas, porque o povo estava errando, mas o maior culpado não era o povo, eram os sacerdotes e os levitas, que eram responsáveis em ser ministro da casa de Deus, irmão. Se o povo está errando aí porque não conhece Bíblia, não conhece palavra, a culpa é nossa, que estamos com o microfone na mão. Quem está comigo, levante a tua mão. Porque é nós que somos responsáveis em transmitir a palavra da verdade para este povo. E nós que somos chamados, escolhidos por Deus, não devemos negligenciar isso, irmão. Diga comigo, sacerdotes e levitas foram negligentes para com o Senhor. E essa negligência foi algo que incomodou Deus, incomodou também o rei. O rei vai dizer: não sejais negligentes, meus filhos. Irmãos, como é perigoso quando um obreiro é negligente na obra de Deus, quando um membro é negligente na obra de Deus, como a liderança é negligente com a obra de Deus, irmão. E quando é que nós somos negligentes, pastor? Vou mostrar para você. Hebreus 5:11. Quando é que nós somos negligentes? Porque há muitas coisas para serem ouvidas, quando nós não queremos ouvir. Quando nós achamos que já somos dono de tudo, que nós já ouvimos as palavras que eram para ser ouvidas, quando nós já aprendemos o que era para ser aprendido, nós estamos sendo negligentes, irmão. Porque Deus tem muito a nos ensinar. Levante a tua mão. Por mais que eu sei, por mais que eu estude, ainda tem coisa que precisa ser ouvido. Levante a tua mão. Tem coisas que eu e você ainda temos que ouvir. Tem palavras que ainda nós precisamos ouvir, para que nós possamos consertar a área da nossa vida que não foram consertadas. Provérbio 18, versículo 9. A Bíblia diz que o negligente é irmão do desperdiçador. Irmão, negligente é a mesma coisa de alguém que pega uma panela de arroz de 5 quilos e joga tudo no mato. A Bíblia está dizendo aqui que o negligente, ele é irmão do desperdiçador, daquele que dispensa, daquele que joga fora. E quando é que nós somos negligentes? Quando nós jogamos as oportunidades que Deus nos dá fora. Levante a tua mão. Não jogue a oportunidade que Deus te dá fora. Levante a tua mão. Não jogue as oportunidades que Deus te dá, que você está diante de Deus, está na presença de Deus e está se mantendo e conectado com Deus. Então não seja irmão do desperdiçador. Mateus 25, irmão. Porque o negligente, ele não receberá uma recompensa, porque ele é negligente. Você quer um exemplo de negligente? Uma pessoa negligente na igreja é aquela que faz só o que é o suficiente, está sendo negligente. Manda limpar, que ele limpa só aqui, que ele é negligente. Mas aquele que não é negligente não limpa só aqui, ele limpa todo o espaço, ele faz além. Porque ele não é negligente. Quem está comigo, levante a tua mão. Ele é pronto para a obra. Irmãos, 2 Crônicas 29:11, porque o Senhor vos tem escolhido. Por que eu não posso ser negligente na obra? Porque o Senhor me escolheu. Levante a tua mão. Porque você não pode ser negligente? Porque o Senhor te escolheu. Então não seja negligente com a obra do Senhor, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão e dê glória. Hebreus 6:12. Porque os negligentes não herdarão a promessa. Não adianta eu dizer que Deus vai dar promessa para um obreiro que Deus levantou, capacitou, ungiu, e o cabra está mais se embalando do que na disposição de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Não vai ter promessa de Deus assim, irmão. Não vai ter promessa de Deus assim, porque
Porque os negligentes não herdam a promessa. Você quer herdar a promessa? Então não seja negligente para com a obra do Senhor. Levante a tua mão. Para a graça de Deus, irmão, eu já fui 3 vezes pastor estadual. Agora para mim, porque eu nunca fui negligente na obra. No começo limpei banheiro, varrei igreja, limpei para cá, limpei para ali, fiz isso, fiz cá. E um dia alguém olhou para mim, me reconheceu e me colocou numa posição mais elevada. Levante a tua mão. Não seja negligente para com a obra do Senhor, irmão. Porque você é escolhido de Deus, irmão. E os negligentes não herdarão a promessa. Muitas vezes nós deixamos de viver o que Deus quer para nós, porque nós somos negligentes na obra de Deus. Provérbio 12, 24. Porque os negligentes são tributários. O negligente sempre vai ficar sendo devedor de alguém. Sempre vai estar debaixo de ordem de alguém. Sempre vai ficar debaixo de cabestro, de tributo, de tributário. É aquela pessoa, irmão, quando eu falo de tributário, lembra aquela pessoa, irmão, que ela tem inteligência, ela tem sabedoria, mas ela quer viver sendo empregado para a vida toda. É negligente. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus tem vitória para nós, irmão. Porque os negligentes serão tributários. E quando é que nós somos negligentes com a obra do Senhor? Quem está gostando, levante a tua mão. Quando é, pastor, que eu estou sendo negligente para com a obra de Deus? Irmão, quando nós fazemos um trabalho relaxadamente. Provérbio 18, 9. Quando eu faço um trabalho relaxadamente, eu estou sendo negligente para com a obra do Senhor. Levante a tua mão. Olhe para o irmão, catuca ele e diga: não seja negligente, irmão. Faça um trabalho excelente na obra de Deus. Faça um trabalho excelente na obra do Senhor. Quando é que nós somos negligentes? Quando nós não fazemos de todo o nosso coração. Como diz Colossenses 3, 23. Eu estou fazendo, mas aquele alguém que está fazendo, dizendo assim: eu estou fazendo, mas nem queria fazer. Não está fazendo o coração. Deus não está se agradando. Quem está comigo, levante a tua mão. Faça, se você está fazendo, faça de todo o seu coração. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Quando é que nós somos negligentes para com a obra do Senhor? Quando nós desprezamos o dom que existe em nós. Paulo olhou para Timóteo e disse: olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu lembro quando eu dirigia a primeira igreja, mas eu ficava: Deus, manda músico. Deus, manda músico. E Deus um dia disse para mim: rapaz, dá uma olhada aí. A igreja era cheia de adolescentes. Aí Deus disse assim: vai lá, contrata um professor e capacita esse menino, irmão. Eu fui lá, fiz o que Deus queria. Contratei um professor e do meio daquela cambada lá ainda levantou uns 3 ainda. Levante a tua mão, amém? Porque Deus tem a obra para fazer. Desperta o dom que há na tua vida. Levante a tua mão. Levante a mão, igreja. Desperta o dom que há na tua vida. Pastor, eu sei cantar, então cante. Pastor, eu sei fazer esboço, faz. Pastor, eu sei tocar, toque. Pastor, eu sei evangelizar, evangelize. Mas não fique parado. Desperte o dom que há na tua vida. Quem pode dar glória? Quem pode glorificar a Deus? Quando é que nós somos negligentes para com a obra de Deus? Quando não oramos. Porque quem ora, a orar é ordem de Deus, irmão. Quando eu sou negligente, quando eu não quero orar. Irmão, tem gente que a maior batalha da vida dele é sobre oração. Ele tem força para tudo, menos para orar. Diga glória a Deus. Chama ele para fofocar, que ele fofoca a tarde toda. Diga misericórdia, diga aleluia. Mas chama para orar, irmão, dá uma moleza nele, ele desmaia, o coração dele para. Diga misericórdia, diga anima, Jesus, levante a tua mão. Levante, mas temos que aprender a importância de orar. Diga glória a Deus. Nós somos negligentes quando nós não oramos. Irmão, eu já passei por igreja por aí da Deus vivo,
que obreiro da própria igreja disse: pastor, o senhor ora demais, para de orar um pouco, rapaz. Eu disse: sai daqui, em nome de Jesus, vai te embora daqui, vai para lá, em nome de Jesus. Levante a tua mão, ninguém vai parar a minha marcha de oração. Levante a tua mão, se você não quer orar, problema seu, mas eu vou continuar de pé na presença de Deus. Levante a tua mão e dê glória para o Senhor. Diga aleluia. Nós somos negligentes, irmão, quando nós não oramos. Irmão, você que dirige igreja, não adianta, para quem está na live, olha para mim, não adianta esperar crescimento de Deus se tu não ora. Obreiro que não ora é o obreiro que perde tempo no altar de Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Tenha uma vida de oração, irmão. Olhe dentro dos olhos azuis do irmão, concentra no olho dele e diga: ore. Não deixe, não seja negligente com a oração, irmão. Tem demônio entrando na casa de crente, uma bagunçando casa de crente, porque o crente está sendo negligente na oração. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Quando é que eu sou negligente, pastor? Quando não ouvimos a voz do nosso Deus. Queremos ouvir a voz de tudo, de todos, e menos a voz de Deus. Irmão, lembra de Jó? Antes de Jó ouvir a voz de Deus, manifestou na vida de Jó algumas vozes. Primeiro, a mulher falou. O que foi que a mulher falou? Amaldiçoa o teu Deus, marido, e morre. Aí lá vem os amigos vieram e falaram um bocado de besteira também. Satanás se levantou, falou outras coisas também. Agora perceba que antes de Deus falar, a esposa falou, os amigos falaram, Satanás falou, e o último que falou foi Deus. Sabe por quê? Porque enquanto Deus não fala, os homens vão querer falar. Levante a tua mão. Enquanto Deus está em silêncio, as pessoas vão querer falar. Mas não é porque os homens estão falando que Deus não vai falar. Aguarda, porque a última palavra ela vem do Senhor para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Eva foi negligente, irmão, porque ela deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente. Olha para mim, eu já falei isso aqui. Irmão, se uma cobra falasse comigo, eu não sei o que, acho que eu ficava me tremendo 3 dias. Diga glória a Deus. E a mulher parou para ouvir a serpente. Diga misericórdia. Diga glória a Deus. Irmão, isso aqui é sério demais, irmão. Ela foi negligente, parou para ouvir quem ela não deveria ouvir. Ela tinha que ouvir ao Senhor. Quem está comigo, levante a tua mão. Nós somos negligentes para com a obra de Deus, quando nós não cumprimos o ide do Senhor. Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Quando é que eu sou negligente, pastor? Quando nós deixamos de pregar a palavra da verdade. Levanta a tua mão. Já passei luto no meu ministério por aí, pessoas dizendo: pastor, muda a palavra, muda o jeito que o senhor prega, o jeito que o senhor está pregando é duro demais. Está duro não, levanta a tua mão, amém, levante a tua mão e receba de Deus a palavra. Levanta a tua mão. Ah, pastor, eu quero uma palavra linda, eu sou lindinho. Liga o SBT que o cabra está lá. Diga glória a Deus, diga aleluia. Levante a tua mão, aqui tu vai ouvir a verdade de Deus para a tua vida. Levante a tua mão e dê glória para o Senhor. Quando é que eu sou negligente? Quando nós falamos mal da nossa liderança. Diga agora, ai, ai, ai. Diga, ai, ai, ai. Diga bem forte, ai, ai, ai. Pastor, não falo mal do senhor não, olhe lá. Olha, irmão. Irmão, nós somos negligentes quando nós falamos mal da nossa liderança. Diga glória a Deus. Ore pela sua liderança. Ore pelo líder que Deus colocou ali. Ore por ele, pastor, mas ele está errado, está com a vida errada, irmão. Aprenda uma coisa, eu vou ensinar esta igreja que olhe para mim. Nunca se corrige quem está acima de você. Quem é que corrige liderança? Deus. Deus é o Senhor que corrige a liderança. Se Ele colocou e o líder está errado, Ele mesmo se encarrega de tirar. Quem está comigo, levante a tua mão. Não se preocupe, está corrigindo quem está acima de você. Deixa que já tem quem corrija. Deus. Quem pode levantar as mãos e glorifica o Senhor? Aprenda isso, irmão.
Irmão, nunca lute querendo romper uma estrutura, porque você vai morrer debaixo dela. Já viu crente na igreja, irmão, querendo romper a estrutura? Ele chega na igreja e diz assim: eu não concordo com isso, o pastor está fazendo isso, o pastor está fazendo aquilo, tem que mudar, tem que fazer assim. Aí ele vai acabar disciplinado. Sabe por quê? Porque o maior erro é querer mudar a estrutura. Irmão, Sansão passou a vida toda lutando para mudar a estrutura e morreu debaixo dela. Quem está comigo, levante a tua mão. Não fica lutando para mudar a estrutura, senão tu vai morrer debaixo dela. Sirva a Deus. Quem pode levantar a mão e glorifica o Senhor? Faz a tua parte, deixa o resto com Deus. Quem pode levantar a mão e glorifica o Senhor Jesus? Quando é que eu sou negligente? Quando não aceitamos a disciplina do Senhor. E quando eu falo da disciplina do Senhor, não estou falando da disciplina de igreja não, irmão. Estou falando da disciplina do Senhor. Quando Ele nos corrige. E o nosso Deus é um Deus que traz correção para a nossa vida, sim ou não? Eu lembro que Deus tratou a minha vida, irmão, para me ter mais paciência. E eu passei um mês indo para a igreja, e o mês todo a palavra era o Salmo 40. Eu disse: meu Deus do céu, esse povo não lê Bíblia não, Senhor, pelo amor de Deus. Todo culto que eu vou, esperei com paciência, era Deus tratando comigo, irmão. Quem está comigo, levante a tua mão. Alguém abriu uma palavra para mim, diga uma palavra para mim, Salmo 40, de Jesus. Alguma coisa tem comigo nesse negócio do Salmo 40. Era Deus me tratando para ver se eu me acalmava. Quem está comigo, levante a tua mão. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, irmão. Quando nós não aceitamos a disciplina do Senhor, e tem hora que Deus vai nos disciplinar, vai colocar em situações que a gente vai ter que aprender. Quem está comigo, levanta a mão e dê glória para o Senhor Jesus. Levante a tua mão para dar glória ao Senhor, irmãos. Irmão, nosso Deus é um Deus que trabalha contra o nosso caráter e molda a nossa vida. Diga glória a Deus. Eu era um jovem que eu dizia assim: eu morro, mas não vou ser pastor. Deus me quebrou todinho, estou aqui, ó, puxando de um lado, mas estou. Diga glória a Deus. Porque quem manda é Deus. Olha, eu já contei aqui, eu vou contar de novo para quem não ouviu ainda. E eu falava com ódio para Deus, ódio. Eu dizia assim que eu sou filho de pastor, nasci dentro de igreja. E eu disse assim, olha, eu dizia a Deus. Deus levantava alguém, dizia: eu tenho uma obra, eu tenho um chamado, vou te levantar. E eu dizia assim, olhava para Deus com ódio, irmão. Meu olho se enchia de raiva. Meu olho enchia. Pensa no cabo atrevido, era eu. E eu dizia: o Senhor vai me matar, mas eu não vou ser. E estou aqui para mostrar que quem manda não é eu, é Ele. Levante a tua mão. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que ordena, é Ele que autoriza. Quem pode levantar as mãos? A ordem ainda é dEle. Ele é Senhor. Quem pode glorificar o nome do nosso Deus? Levante as tuas mãos. Quando é que nós somos negligentes para com a obra do Senhor? Quando não estamos no cargo, quando nós estamos no cargo, mas não cumprimos o nosso chamado, irmão. Diga comigo: ai, ai, ai. Fala bem forte: ai, ai, ai. Pastor, isso é para mim? É. Levante a tua mão e dê glória. Quando nós estamos no cargo e não cumprimos, irmão. Irmão, se Deus colocou eu e você numa posição, vamos cumprir o que Deus chamou. Porque Deus não chamou esse jovem aqui, pega aí a baqueta, para ele estar só olhando aqui para a bateria, não, irmão. Senta aí. Deus não chamou ele para estar só olhando aí para a bateria. Dá ordem para a bateria. Toca não, diga assim: toca a bateria. Ela toca? Toca a bateria. Ela toca? Porque é ele que tem que tocar a bateria, irmão. Levante a tua mão. E nós somos instrumentos de Deus. Nós temos que deixar ser usado por Ele. Levante a tua mão. Agora imagina se a bateria tivesse toda desafinada. Ele ia tocar, mas ia sair um som adequado? Ia? Muitas vezes Deus quer usar nós, mas a nossa bateria está toda fora do controle, né, irmão? Fora do aprume de Deus, da direção de Deus. Levante a tua mão. Irmão, se Deus te chamou para um cargo, não use de negligência para com a obra de Deus. Não use com negligência com a obra de Deus. Eu fico imaginando, irmão,
pastores que receberam ordem de Deus para dirigir igrejas, e eles estão sendo negligentes para com a obra do Senhor. Levante a tua mão. Pessoas que estão, irmão, tem uma igreja ali e prefere trabalhar fora, irmão. Se Deus te chamou para aquele lugar, Deus vai fazer a obra. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Deus nos chamou para ser um líder espiritual, um pastor e não mendigo do povo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar o nosso Deus? Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor? Porque tem líder aí, irmão, que ele não está sendo pastor, ele está sendo mendigo do povo. Quando é que eu me torno um mendigo do povo? Quando eu imploro para o irmão vir. Em nome de Jesus, irmão, venha para a igreja. Por favor, não deixa o pastor sozinho, não. Isso é mendigo do povo. Diga glória a Deus. E Deus não me chamou para ser mendigo do povo. Deus me chamou para ser pastor. Venha para a igreja, se levanta, se coloca na disposição, obedeça, porque Deus tem vitória para a tua vida. Levante a tua mão e glorifica o Senhor dos exércitos nesta noite. Quem pode glorificar o Senhor, diga glória a Deus. Diga comigo, não seja negligente. Vamos lá, bem forte, diga não seja negligente para com a obra de Deus, irmão. Deus não se agrada do negligente. Se Deus te chamou, coloca à disposição, meu irmão. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Diga glória a Deus. Desliga a TV, fecha o computador, desliga o celular e vem para a presença de Deus. Quem pode levantar a mão, levante a tua mão. Você tem tempo sim. Você tem que ver as suas prioridades, quais são. O Senhor, fique em pé agora. Te vai fazer um louvor agora e depois nós voltamos com mais uma ministração. Levante a tua mão aí, ou coloca a mão no coração. Só quem recebe essa palavra, eu recebo esta mensagem de Deus no meu coração, porque aqui tem pessoas que Deus quer usar, aqui tem pessoas que Deus quer levantar com autoridade, mas você não pode ser negligente para com a obra de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga glória a Deus. Alamai, andaramasei, calabai. Eleve a sei, damanda labastei. E é que amasse, calabai, inderemansui, nemai, decai. Sinta a presença de Deus aí, igreja. Alamai, indereve a sui, demanda labastei. Espírito Santo de Deus, vai tocando na tua igreja aí agora, Pai. Vai tocando no teu povo aí agora, aqueles que estão ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, ouvindo esse sermão, Pai. Vai fortalecendo a vida deles, porque o Senhor nos chamou para ser ministro, Pai. O Senhor nos chamou para servir diante do Senhor, e nós não podemos ser negligentes para com a obra do Senhor, Pai. Se nós estamos sendo negligentes, ó meu Deus, toque nossas vidas, Pai. Vai moldando a nossa vida, o nosso caráter. Ó meu Deus, vai tocando sobre nós, Pai, e vai nos fortalecendo aqui agora, porque nós precisamos, Pai, da unção do Teu Espírito, precisamos da Tua unção aqui agora. Vai renovando as nossas vidas, Pai, vai renovando a nossa casa, a nossa família, vai glorificando a igreja, vai glorificando a igreja, vai glorificando o Teu Deus aqui nesta madrugada. Alamaste calabanda ramastei, inderremia sei calabai, alamaste calabanda ramastei. Ó Espírito Santo de Deus, vai enchendo a tua igreja agora, Pai, vai enchendo o teu povo agora, Senhor, vai fortalecendo a tua noiva agora, pelo poder que há no teu nome, Pai, pelo poder que há na tua palavra, vai renovando a tua noiva aqui agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, pode louvar, feche os olhos. Aleluia, Espírito Santo de Deus, te adoramos, Pai, te adoramos, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai, o Senhor tem liberdade em nossa casa, o Senhor tem liberdade em nossa família, pelo poder que há no teu nome, Pai, pelo poder que há na tua palavra. Vai adorando, igreja. Alamanderevia sei damacalabai.
Erevia sui demanda labastei. Ereme andai quereba sui demanda labastei. Olha aí o tocar de Deus na tua vida agora, igreja. Deixa o Espírito Santo te visitar aí agora. Aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis. Aleluia. E Senhor. Glória a Deus. Te entregamos nosso viver. Quem sabe canta. Rei dos reis. Aleluia. E Senhor. Aleluia. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Aleluia. Porque eu nasci. Você nasceu para adorar o Senhor. Jesus, Receba da presença dEle. te louvar. Aleluia. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito, Aleluia. Espírito Santo. em verdade. Só tem liberdade neste Te lugar. adoramos. Aleluia. Te Alamar secai derremandeia sério. em espírito, Ele é mandala mandara mandara seca labai. Espírito Santo de Deus. te adoramos. Glória a Deus. Rei dos reis E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, aleluia. te entregamos. Deus está renovando nosso viver. o coração de 3 irmãs aqui sobre a obra de Deus. Deus renova a tua vida aí agora. O amor pela obra de Deus aumenta no teu coração. Aleluia. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Ainda em pé, igreja, glória a Deus. Vamos estar recebendo o servo de Deus que vai ministrar a palavra de Deus. Pode vir aqui para o altar de Deus. E a igreja fica pronta, irmão, aí com o coração ligado, que tem mais de Deus para nossas vidas, amém? Vamos estar orando pelo servo de Deus. É uma